Olá, paz do Senhor a todos. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje vou falar a respeito de um assunto que vai definir muito o que você fará na sua vida, os seus planos futuros, suas perspectivas e assim por diante. É um assunto muito importante e é uma triste realidade que todos nós vamos enfrentar um dia. O assunto de hoje fala a respeito do que acontece após a morte. Alguns dizem que ao morrermos nós reencarnamos. Outros dizem que ao morrermos nós vamos para o céu se formos bons ou iremos diretamente para o inferno se formos ruins. E outros dizem que ali na sepultura acaba tudo. Mas o que acontece após a morte? No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do que a Bíblia fala a respeito desse assunto. O que a Bíblia nos diz a respeito da morte? Vamos para o céu? Vamos para o inferno, se formos ruins? Reencarnamos? Acaba tudo? O que acontece? Bom, então antes de começar, eu vou dar um resumo e vou falar a respeito do que a Bíblia fala a respeito da morte. O que a Bíblia fala a respeito da vida após a morte é completamente diferente de muitas crenças populares. Mas é maravilhoso o que Deus tem reservado para nós se nós crermos no Senhor Jesus. Então eu vou falar para vocês aqui o que a Bíblia fala para nós a respeito da morte. A Bíblia diz que quando nós morremos, nós entramos em um estado de sono profundo. Não sabemos de nada, não pensamos, não vemos, não sentimos dor, não ouvimos, não temos nenhum tipo de atividade. Ou seja, é como se fosse quando você tem um sono pesado, mas sem sonhos, e você não sabe de nada. Nada você tem ciência do que acontece ao seu redor. E nós ficaremos neste estado de inconsciência, nesse estado de sono profundo, até que o Senhor Jesus volte e nos ressuscite. O Senhor Jesus vai voltar, vai nos ressuscitar, e quando Ele voltar e nos ressuscitar, nós teremos um corpo. Teremos um corpo que pode ser palpado, que pode ser tocado, que nós comeremos, beberemos, ou seja, nós teremos uma vida igual à vida que nós temos agora, mas sem dor, sem morte, sem tristeza, sem violência e sem nenhum tipo de traço do pecado. Nós vamos retornar ao plano original de Deus, quando Deus criou Adão. E isso é o que nós vamos falar hoje a respeito nesse vídeo. E eu vou então agora mostrar as passagens bíblicas que mostram isso. Bom, então vamos lá. Como o vídeo de hoje está falando a respeito do que acontece conosco após a morte, de acordo com a Bíblia, então, antes de tudo, precisamos saber de onde nós viemos. E a Bíblia nos diz isso. Vamos ver então de onde nós viemos e como nós fomos formados. Então vamos lá para Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então vamos lá. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Ou então o que diz a Bíblia aqui? A Bíblia não diz aqui que Deus injetou no homem uma alma, mas diz que o homem passou mas diz que Deus criou o homem e o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, o conceito bíblico também de alma é totalmente diferente do conceito popular que muitas pessoas têm. No conceito popular, falando a respeito de alma, as pessoas pensam a respeito de alguma coisa que sai do corpo após a morte, ou alguns acreditam que essa alma reencarna, alguns acreditam que essa alma sai do corpo, vai para o céu ou vai para o inferno, se a pessoa foi uma pessoa ruim, é alguma coisa que é como um vulto, como um fantasma, o qual você não pode, quando você vai tocar, caso você vá abraçar, o seu braço passa direto, não pode ser palpado, não pode ser tocado, é uma coisa como se fosse um vulto, um fantasma. Mas, de acordo com a Bíblia, nós vemos que a alma é o próprio ser vivente. Eu sou uma alma, você que está assistindo agora
me assistindo agora é uma alma, e se estiver alguém ao seu redor, também é uma alma. A alma, na Bíblia, é o próprio ser. Eu vou fazer um vídeo subsequente falando só a respeito de alma e espírito na Bíblia. Qual que é o conceito bíblico de alma e espírito? Um vídeo mais detalhado. Então você que está me assistindo é uma alma, eu sou uma alma, e os animais também são almas. Os animais também são almas e, pelo visto, os animais não são alguma coisa que não pode ser tocada. O seu cãozinho que você tem na sua casa, o seu gato, não é alguma coisa que não pode ser tocada, que não pode ser pegada, que não pode ser palpado, e também não é um vulto. E onde que nós vimos isso, que os animais também são chamados de alma? Se você ler Gênesis capítulo 1, os versículos que falam a respeito da criação dos animais, vocês vão ver que os animais ali são chamados de alma, como acontece em Gênesis capítulo 1, versículo 24. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie, e assim o foi. Então nós vemos que aqui os animais também são chamados de almas. Tanto é que algumas Bíblias, ao invés de trazer a tradução alma, tanto em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quanto nos versículos de Gênesis capítulo 1, que fala a respeito dos animais, ao invés de trazerem o termo alma vivente, trazem o termo ser vivente. Tá? Então eu vou falar mais a respeito disso aí no vídeo que eu vou falar a respeito de alma. Então nós vemos aqui então que eu sou uma alma, você é uma alma, e a alma não é nem um fantasma, nem um vulto, uma coisa que não pode ser tocada e não pode ser palpada. Então, o que é o homem? O homem, de acordo com Gênesis capítulo 2, versículo 7, é igual ao quê? Ao pó da terra, mais o fôlego de vida, que também é o espírito. Na Bíblia, espírito e fôlego de vida é a mesma coisa. Então, ou seja, pó da terra mais espírito ou fôlego de vida, igual ao quê? Alma vivente. Tá? Então, espírito também na Bíblia, as pessoas também têm uma noção errada a respeito de espírito. Muitas pessoas pensam que espírito é alguma coisa que sai do corpo do homem e vai para o inferno, ou para o céu, ou reencarna, e é alguma coisa que é como um fantasma. Mas espírito na Bíblia, quando fala a respeito do espírito do homem, tá? Do homem, o espírito na Bíblia não é nada mais, nada menos do que o fôlego de vida, como nós vamos ver em vídeos subsequentes, vamos ver um pouquinho também adiante neste vídeo. Então vamos lá, nós já vimos então como o homem foi criado, né? E como foi que entrou a morte no mundo. Se você ler em Gênesis capítulo 3, lá vai estar descrito como que entrou a morte no mundo. Em Gênesis capítulo 2, se você ler também, você vai ler lá e vai ver que Deus relatou que no dia em que o homem pecasse, ele certamente morreria. Em Gênesis capítulo 3, então se você ler, você vai ver que o homem desobedeceu a Deus, transgrediu a lei de Deus e cometeu o pecado, e devido a isso, a morte entrou no mundo. E o que disse Deus a respeito do homem quando ele pecou? Vamos para Gênesis capítulo 3, versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Aqui não diz que o homem morreria e reencarnaria, ou que iria para o céu, ou que iria para o inferno, e assim por diante. Não diz nada disso aqui. Aqui diz o quê? Que o homem retornaria para onde? Para o pó da terra. Retornaria do local de onde ele vem. Mas algumas pessoas podem dizer, nossa, mas o que volta para o pó é apenas o corpo. O corpo e o espírito reencarna, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. A Bíblia não diz aqui que é apenas o corpo que volta para o pó da terra, mas diz que o homem, o ser em si, voltaria para a terra. Ou seja, diz que o homem, a pessoa, o ser humano, retornaria para a terra. E para dizer que o homem vai para o céu e volta para Deus, algumas pessoas pegam a seguinte passagem. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que diz o seguinte: e o pó volte à terra como era,
e o espírito volte a Deus que o deu. Só que aqui não está se referindo apenas aos salvos, pessoas que morreram com Cristo, mas aqui se refere ao destino de todo ser humano, tanto o salvo como o perdido. Então o que acontece? Quando o homem morre, ele volta para o pó da terra, né? E o que volta para Deus é o espírito ou fôlego de vida, aquele fôlego de vida que Deus soprou nas narinas de Adão. E o espírito e o fôlego de vida que volta para Deus é o espírito tanto do salvo quanto do perdido. E só que não só o do salvo quanto do perdido, o fôlego de vida volta para Deus, mas também o fôlego de vida e o espírito dos animais, como nós vamos ver agora em Eclesiastes, capítulo 3, versículos 18 ao 21. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 18 ao 21. Disse eu no meu coração, quanto à condição dos filhos dos homens, que Deus os provaria, para que assim pudessem ver que são em si como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. Ele sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar. Todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra. Eclesiastes capítulo 3, versículo 18 ao 21. Então aqui vem dizendo o quê? Que, assim como nós vimos lá em Gênesis, que o homem não tem uma alma, mas o homem é uma alma, os animais também são chamados de almas na Bíblia. Tá? Então os animais são uma alma e, como já dito antes, os animais são almas, mas não são vultos. Não são uma coisa que não pode ser tocada e nem palpada. E vem dizendo que aqui, nesses versículos que nós lemos, que os animais têm o mesmo fôlego de vida, ou espírito. Tanto é que algumas traduções bíblicas, aqui nesses versículos que nós acabamos de ler, ao invés de traduzirem como fôlego de vida, traduzem como espírito. Ou seja, tanto os homens quanto os animais têm o mesmo fôlego de vida, tá? Tanto um quanto o outro foram formados do pó da terra, só que o homem foi moldado pelas mãos de Deus, e os animais Deus falou, e subiu o pó da terra, entrou o fôlego de vida nos animais, e eles foram feitos. A única diferença é que o homem foi moldado pelas mãos de Deus, e os animais não, mas todos são o quê? A união de pó da terra, mais fôlego de vida, ou espírito, igual o quê? A alma vivente. E vem dizendo, aqui não sou eu que estou dizendo, que para o mesmo local que o homem vai quando morre, vão os animais. E que tanto o fôlego de vida dos homens, ou o espírito dos homens, quanto dos animais, vão para qual local? Eles retornam para Deus. Aí vem a pergunta. Aqui diz que o fôlego de vida dos animais também retorna para Deus. Você imagina um animal morrendo e reencarnando, ou morrendo, indo para o inferno, ou indo para o céu, consciente? Você imagina um cachorro morrendo e a alma dele subindo para Deus, ele indo para o céu, ou um gato, ou uma vaca, um cavalo, uma galinha, um passarinho e assim por diante? É o que a Bíblia diz, que para o mesmo local que vão os animais, vão os homens, tanto o corpo quanto o fôlego de vida. Aí vem a pergunta: esse fôlego de vida dos animais e do homem, seja ele bom ou mau, que Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, fala do destino de todos os homens, não fala do destino só dos salvos, como alguém pensa, ele fala do destino dos homens. Será que esse fôlego de vida, quando sobe lá volta para Deus, que é o fôlego de vida, ou o espírito que Deus soprou nas narinas de Adão, será que ele pensa? Será que ele tem consciência? Será que ele raciocina? Será que ele tem alguma coisa ali que dá a ele consciência, ciência do que está ao redor, ou coisa parecida e assim por diante? Bom, para sabermos, vamos lá então para Salmos capítulo 146, versículo 4. Sai-lhes o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos, ou seja, espírito ou fôlego de vida. Ou seja, no dia em que esse fôlego de vida
sai do homem e dos animais, como nós lemos que é a mesma coisa, e volta para Deus, acontece o quê? Perecem o quê? Todos os seus pensamentos. Algumas Bíblias até traduzem como perecem naquele dia todos os seus desígnios. Ou seja, e o homem volta para onde? Para a terra, assim como os animais voltam para a terra. E aqui vem dizer o quê? Que não tem pensamentos, não tem desígnios ou coisa parecida. Como eu falei no início, a Bíblia diz que nós, quando morremos, vamos para um estado de sono profundo, de inconsciência, onde nós não vemos, não sentimos, não falamos, ficamos num estado de inexistência até a volta de Jesus, como nós vamos ver mais adiante. E, para colaborar com isso daqui, confirmando isso, vamos ver então o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E no versículo 10, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Alguns podem dizer aqui, não, mas isso aqui está falando a respeito do corpo, não está falando a respeito do espírito ou da alma. A Bíblia não faz essa separação não faz essa separação. A Bíblia trata o ser humano como um ser holístico, como um total, ou seja, o ser humano é igual ao quê? Agora nós falamos a pó da terra, mais fôlego de vida, igual a alma vivente. O dia que isso é desfeito, o homem se acaba ali, ou seja, o homem ali não é mais nada. É igual, vamos dar como exemplo, uma caixa de madeira. A caixa de madeira é formada de quê? De madeira, tábuas, mais pregos, igual a caixa de madeira. Se isso aí for desfeito, aquilo ali já não é mais uma caixa de madeira, não existe mais caixa de madeira. Passa a ser o quê? A não ser mais nada. E mesma coisa acontece com o homem. Aqui vem dizendo o quê? Eclesiastes, como nós já lemos, Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, vem dizendo que o homem, quando morre, não pensa, não fala, não sente nada. Se a pessoa estivesse no céu, pensando, se estivesse consciente, ciente do que estaria ao redor, a Bíblia não falaria o que ela fala aqui em Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6. E, para confirmar isso daqui, vamos lá então, Salmos capítulo 115, versículo 17. Os mortos não louvam ao Senhor. Não diz aqui o corpo dos mortos, mas diz que os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. E algumas traduções bíblicas diz nem os que descem à sepultura. Isaías capítulo 38, versículo 18 e 19. Porque não te louvará a sepultura, nem a morte te glorificará, nem esperarão em tua verdade os que descem à cova. O vivente, esse te louvará, como eu hoje o faço. O pai aos filhos fará notória a tua verdade. Isaías capítulo 38, versículos 18 e 19. Ou seja, aqui a Bíblia não está falando o corpo, não está fazendo essa separação. Está dizendo que a pessoa que morreu não louva ao Senhor. E se a pessoa que morreu estivesse louvando ao Senhor, ou seja, se a pessoa que morreu fosse para o céu em alma ou espírito, a primeira coisa que ela faria seria louvar a Deus, seria adorar e glorificar a Deus. Mas o que diz aqui? Que quem morreu não está louvando nem adorando ao Senhor, não sabe de nada, não pensa e assim por diante. Pense você que está me vendo. Já pensou uma pessoa morrendo, uma pessoa que morreu no Senhor Jesus, morrendo, indo direto para o céu, ela ficasse olhando para a terra e vendo os filhos dela, os familiares e amigos aqui na terra, passando pelas provações que esse mundo traz, sofrendo com câncer, sendo assassinado, passando fome às vezes, passando por um período de desemprego, por desavenças familiares. Será que essa pessoa seria feliz lá no céu?
ela estando lá com Deus e vendo seus familiares, seus entes queridos aqui sofrendo? Ou imagine, igual algumas pessoas que acreditam que a pessoa morre, se foi boa vai para o céu e se foi ruim vai para o inferno. Imagina a pessoa no céu vendo um familiar seu sofrendo no inferno, queimando e assim por diante. Ou seja, quando a pessoa morre, no dia de hoje, a pessoa não vai nem para o céu e nem para o inferno no momento. E aí vem a pergunta, se a pessoa quando morre hoje não vai para o céu e nem para o inferno, qual é a esperança da pessoa que morreu? E onde estão as pessoas agora? Bom, para respondermos isso, vamos perguntar ao Senhor Jesus Cristo e vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Vamos ver o que o próprio Senhor Jesus Cristo falou. Vamos ver se Jesus disse que a pessoa estaria no céu, ou estaria no inferno, ou em algum lugar quando ela morre. Vamos ver então o que ele diz aqui. Bom, vamos lá. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Vem dizendo isso daqui. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Ou seja, a Bíblia é muito clara. O que Jesus disse aqui? Que nós vamos estar aonde? Na sepultura, no sepulcro, no local onde nós morremos. E que por enquanto não tem ninguém com ele lá no céu e nem no inferno. Por quê? Porque ele está falando aqui que vai vir a hora, ou seja, ainda no futuro, que os que estão na sepultura ouvirão a sua voz e serão o quê? Ressuscitados. Uns para a ressurreição da vida eterna e outros para a ressurreição da condenação. Então, se vem ainda a hora, ou seja, essa hora vai ser quando Jesus voltar, nós vamos ter um vídeo mais adiante falando a respeito da volta de Jesus. Ou seja, se a Bíblia diz que é só quando Jesus voltar que nós ressuscitaremos, que nós estaremos ali na sepultura, e que uns serão ressuscitados para a vida eterna e outros para a condenação, então, por enquanto, não tem ninguém no inferno, não tem ninguém reencarnando, e também não tem ninguém lá em cima no céu, porque o próprio Jesus fala aqui que a pessoa estaria onde? Na sepultura. Não fala que a pessoa estaria aqui no seio de Abraão, não fala que a pessoa estaria em algum lugar queimando, sendo torturado, não. Ou seja, o que Jesus fala aqui bate com as passagens que nós lemos anteriormente. Bate com as passagens que nós lemos, na qual diz o quê? Que a pessoa não sabe de nada, não pensa, não fala, não vê e não ouve. E, para completar isso aqui, nós vemos o quê? Vamos ler então João capítulo 6, versículo 39. Que diz o quê? E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Ou seja, quando que a pessoa vai ser ressuscitada? No último dia. Ou seja, a esperança bíblica para as pessoas que morrem não é reencarnação, não é ir direto para o céu, nem direto para o inferno, não é nada disso. A esperança da Bíblia é o que? A ressurreição. E ressurreição é o que? Voltar a viver. E todas as ressurreições que nós vemos na Bíblia foram como? Pessoas ressuscitando e voltando à vida em corpo, tendo um corpo e não um vulto, e não um fantasma que não pode ser tocado, não pode ser palpado, não pode ser abraçado e assim por diante. Então essa é a esperança da Bíblia. Deus nos trará a vida novamente, e uma vida plena, uma vida em sua totalidade, onde nós vamos ter reuniões, vamos encontrar nossos familiares, encontrar nossos entes queridos que já morreram, vamos comer, vamos beber, vamos ter uma vida plena, que é um assunto dos vídeos subsequentes que eu vou fazer, tá? Então nós vemos então que a pessoa vai estar na sepultura até o quê? Até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos aqui então para mais uma passagem bíblica aqui. Então nós vamos agora aqui para João capítulo 14, versículos do 1 ao 3, vem dizendo o quê? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu vos preparar
um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, se o próprio Jesus aqui diz que, em João capítulo 14, versículo 1 ao 3, diz que ele vai, e quando tudo estiver pronto, ele retornará para nos buscar, é porque nós vamos estar aqui na sepultura, como lido antes. Vamos estar na sepultura, não vamos estar no céu e nem no inferno. Não sou eu que diz, é a própria Bíblia que diz. Então, paz do Senhor a todos, e o próximo vídeo vai falar a respeito da alma e espírito. Eu vou fazer uma explicação mais detalhada falando a esse respeito. Paz do Senhor a todos, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito estejam sobre cada um de nós.